Totalmente aclamado, Duna Parte 2 chegou para concluir a adaptação do Denis Villeneuve para um dos livros mais importantes da ficção científica. E como se não bastasse todo o desafio para adaptar isso, parece que eles conseguiram se superar mais uma vez. Será mesmo que Duna já é o filme do ano? Ou tudo isso é um grande exagero? Vamos discutir isso agora. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Depois de várias incertezas, adiamentos, a segunda parte do filme de Duna de 2021 finalmente chegou aos cinemas para concluir então a adaptação do primeiro livro do Frank Herbert, que acompanha a jornada do Paul Atreides, que aqui é interpretado pelo Timothée Chalamet, seguindo então o seu destino como um escolhido para comandar a Arrakis. E Duna sempre foi então considerada uma obra super difícil de ser adaptada, porque tem muitos elementos mesmo políticos, tudo bem densos e tal, no total de 6 livros que a gente tem de Duna, e que só vai ficando tudo mais complexo, e eles vão ficando mais detalhados também, então vai nichando muito mesmo para o público que vai acompanhando e vai tentando ler, Então realmente parecia uma tarefa impossível resumir o Duna em apenas 1 ou 2 filmes, mas o inacreditável aconteceu porque em 2021 a gente teve a primeira adaptação que já teve uma grande repercussão, mas ainda assim ficou com aquele gostinho no público que não era uma história completa, sabe? Que ficou tudo que meio pela metade, como se não tivesse tido uma conclusão mesmo. Mas e agora, Será que a parte 2 ela cumpriu o seu papel? Será que eles conseguiram dar uma conclusão ali melhor para a história do que foi o primeiro filme? É exatamente isso que a gente vai ver agora, mas antes, se você se interessa nesse tipo de vídeo, com análises, críticas e também listas de filmes, personagens, curiosidades da Marvel, DC, você achou o canal certo. Então já deixa o like aqui embaixo, ajuda demais mesmo. E se inscreve aqui com o sininho ativado, porque se você ativa o sininho é o único jeito de não perder nenhum vídeo, vai me motivar a produzir muito mais. Muito obrigado e vamos continuar. E galera, a verdade é que ao longo de muitos anos em Hollywood a gente teve muitas tentativas de adaptar Duna. Algumas que saíram do papel mesmo, como o filme controverso do David Lynch, de 1984, e que deixou muita coisa de fora, por causa disso e muitas outras questões que ele não se aprofundou e como o material original faz, Então ele tentou resumir muito em um filme e não foi muito bem aceito, assim como também a série do canal Sci-Fi no início dos anos 2000, que também não tinha tanto orçamento assim para conseguir fazer e tudo que precisa ser feito para essa grandiosidade de Duna, E também, claro, um projeto, que nunca foi para frente do próprio artista, cineasta, quadrinista também, o Alejandro Jodorowsky, que tinha essa ideia então de fazer esse filme grandioso mesmo para a época e nunca conseguiu realizar. Então, até que chegou aos últimos anos, quando o diretor, o Denis Villeneuve, ele que já tinha feito filmes aclamados, como Incêndios, Os Suspeitos, A Chegada e até mesmo o Blade Runner 2049, que tinha uma tarefa bem difícil, ele resolveu então adaptar uma das obras mais importantes da ficção científica. E até mesmo depois do primeiro filme estar pronto, a gente teve muita polêmica e problemas de bastidores também na época do lançamento, Porque, se vocês lembrarem bem, lá em 2021, acontecia a pandemia e tal, o filme acabou sendo lançado nos cinemas e no streaming da HBO Max nos Estados Unidos no mesmo dia, Então tudo isso acabou comprometendo a bilheteria, Até saiu bem com mais de 400 milhões, mas colocava em dúvida então se a gente teria uma continuação, se eles iam confirmar a continuação, Mas ainda bem que eles conseguiram orçamento para fazer a produção da sequência, Já que o primeiro filme ele fica totalmente em aberto mesmo, muitas coisas, principalmente para quem não leu o livro, pode ter alguma confusão ali na hora de entender em alguns personagens que não são tão aprofundados assim, Então, se já parecia difícil da primeira vez, e a adaptação já é difícil, mas muitos problemas de bastidores também, não foi fácil de novo para produzir a continuação, Porque mais uma vez eles deram azar, porque Duna 2 era para lançar ano passado, em novembro, mas por causa da greve dos atores e dos roteiristas em Hollywood ficou impraticável isso, Então a gente teve, mais um adiamento para finalmente chegar esse ano agora em março. Bom, então sem mais enrolação, indo bem direto, será que valeu a pena? É melhor que o primeiro? Bom, isso eu posso dizer com segurança até, Eles realmente
conseguiram e tal superar o primeiro filme em todos os aspectos praticamente, né? Inclusive é muito bom já começar falando então sobre o próprio idealizador do projeto, que é o diretor Denis Villeneuve, né? Eu preciso dar os créditos para ele, que já se provou como um excelente diretor, né? Um dos melhores mesmo da atualidade e tal, junto do Christopher Nolan, na minha opinião. E aqui dá pra ver que ele respeita mesmo e adora a obra de Duna do Frank Herbert, né? E por isso ele consegue então expandir a mitologia e ao mesmo tempo simplificar também várias coisas do livro, que poderiam atrapalhar então na hora de criar um filme, né? Numa adaptação você tem que ser muito cuidadoso com o que você vai deixar de fora, principalmente, não só com o que você vai adaptar, né? Então, enquanto o primeiro filme apresenta esse mundo, os cenários, os conflitos também entre os personagens, né? O segundo filme desenvolve então ainda melhor toda a história, né? Ligando os personagens mesmo, sabe? Para lidar até com as guerras que vão se formando então lá em Arrakis. Então a direção tá espetacular e do mesmo jeito, né, que falar da fotografia desse filme, porque tá simplesmente lindíssimo, sabe? Todos efeitos visuais super bem trabalhados, né? Realmente dá pra ver a diferença mesmo quando você tem uma equipe focada em cada detalhe do projeto, né? Dá pra notar um cuidado mesmo que o Denis Villeneuve teve nesse filme, que tem um grande orçamento, né, de 190 milhões sem contar o marketing. E é loucura pensar então outros filmes com um orçamento igual, né, que Duna, ou ainda maior, como as Marvels, Quantumania, The Flash, que não conseguem ter nem perto da mesma qualidade gráfica que Duna tem. Simplesmente impressionante mesmo, né, o que o Denis Villeneuve conseguiu alcançar aqui em Duna Parte 2, que vai para outro nível visual, né? Então, galera, falando mais sobre a história, então, basicamente, para quem não recorda tanto de onde a gente parou no filme anterior, né, o Paul Atreides se uniu então com a Chani, que é a personagem da Zendaya, e aos Fremen no final do filme anterior, né, depois do ataque que a sua família sofreu. Então aqui ele parte nessa jornada de vingança, né, contra os culpados, ao mesmo tempo que ele precisa entender qual o seu papel em Arrakis, já que ele precisa tentar evitar as tragédias, né, que uma guerra pode oferecer então para todo mundo ali no mundo de Duna. E todos os personagens principais aqui estão ainda melhores, né, que no primeiro filme. Eu consegui mesmo sentir dessa vez o Timothée Chalamet assumindo um papel de liderança de verdade, né, de um jeito que eu não sentia que ele teria no primeiro filme, que ele conseguiria entregar tanto peso assim nessas cenas, que funciona muito bem aqui nesse filme. Sem dúvida, a melhor atuação que da carreira dele até agora, realmente a melhor atuação que eu já vi ele fazer, e eu fiquei impressionado com ele, né, então isso foi muito bom, foi uma baita evolução até que ele teve, né, e a relação também com a personagem da Zendaya, a Chani, e a Rebecca Ferguson, como a Lady Jessica, elas funcionam muito bem, né, as duas têm mais espaço agora, né, para se destacar. E como se não bastasse isso, a gente ainda tem mais conceitos e personagens para serem apresentados, e os novos personagens também, eles não funcionam só como coadjuvantes, né, como meros coadjuvantes e tal, porque todos eles se encaixam bem na história, mesmo alguns tendo uma participação menor, como por exemplo o Barão do Stellan Skarsgård e o Imperador também do Christopher Walken. Mas o melhor exemplo mesmo, pra mim, é o próprio Austin Butler, né, que fez o filme do Elvis, e aqui ele tá num papel totalmente diferente, né, do que a gente tá acostumado, que é do assassino Fade Hauta, que é um verdadeiro psicopata mesmo, né, e que inclusive tem uma grande mudança, né, visual em comparação ao livro original. Foi uma grande liberdade que o Denis Villeneuve tomou na história. Mas ao mesmo tempo que o Denis Villeneuve tomou essas liberdades, ele deu também uma personalidade bem interessante para ele, né? E mesmo com tanto drama também, num filme épico como Duna, né, ainda assim o Villeneuve consegue trazer um humor também, bem equilibrado, sabe? Que ficou muito legal, que não destoa da cena, sabe? Principalmente no personagem do Stilgar, do Javier Bardem, que tá genuinamente engraçado para mim em alguns momentos. Teve até um momento que eu ri de verdade dele, quando ele fala e tal sobre o propósito do Paul Atreides, dele ser o escolhido, mas todas as cenas, elas não destoam mesmo do tom, então isso é muito bom. Tipo, na verdade foi até bom, até para dar uma quebrada também no ritmo, né? Já que é um filme bem denso e tal, que adapta uma história bem densa. Então, uma coisa que muita gente reclamou, que foi o ritmo no primeiro filme, ainda bem eles conseguiram consertar isso aqui.
Inclusive, a ação também está muito mais presente nesse filme, né? Já que o conflito entre os poderes, né, vai aumentando cada vez mais. A ameaça é muito maior, né? Então, todos os set pieces, né, os cenários fantásticos que eles precisaram construir, eles foram montando e tal na produção, durante a produção, toda hora você sente mesmo uma grandiosidade de verdade na tela. Então, eu gostei bastante mesmo desses momentos. Eu acho que cresceu ainda mais, melhorou ainda mais o primeiro filme. Do mesmo jeito, a trilha sonora do Hans Zimmer, né? Esse cara é fantástico, galera. Tipo, eu sou fascinado pelas trilhas sonoras dele, tanto nos filmes de heróis, que ele já fez bastante também, e aqui ele continua se superando ainda mais, tipo, nessa trilha que já era incrível no primeiro filme. E agora ele consegue manter o mesmo nível, né? E para quem já conhecia o livro e tal, já sabia, em geral, né, como que a história desse filme ia acabar se encaminhando, né? Mas mesmo assim, o Denis Villeneuve, ele consegue surpreender até, sabe? É um filme que funciona tanto para quem conhece a obra original, quanto para quem nunca tinha ouvido falar e só tá acompanhando mesmo nos filmes, né? Mas se quiser embarcar e se tiver disposto a se interessar mesmo, interessado para assistir, para entender, consegue aproveitar bastante também. Então eu acho que o próprio filme, ele adapta tudo muito bem, sem você precisar necessariamente ter um glossário ali, como nos livros, ou ler todos os livros para poder compreender. Isso é essencial, né? Toda adaptação assim tem que funcionar sozinha primeiro, né? Então, galera, sem dúvida, Duna não é superestimado e merece sim todos os elogios ao diretor, à equipe, né, que entenderam perfeitamente mesmo o épico que Duna precisa ser, né? Esse épico de ficção científica. E um segundo filme que, como eu disse, até melhora o primeiro, vai expandindo, né, o universo e fechando definitivamente o primeiro livro. Então, se você gostou da parte 1, eu tenho certeza que você vai curtir ainda mais esse desfecho. Claro que a gente ainda vai ter, muito provavelmente, nos próximos dias, a confirmação de que vamos ter um terceiro filme de Duna, e esse adaptando, então, o segundo livro, Messias de Duna. A partir disso, eu acho que fica um tanto mais complicado de você adaptar pelo tanto de coisa que acontece ainda, tanto de detalhe, é bem detalhista, bem denso e tal, se torna algo ainda mais nichado Duna conforme vai passando os livros. Então, mais assim, ainda assim, o Denis Villeneuve, ele já disse, né, que ele tem a intenção de fazer Messias de Duna, né, como terceiro filme. Então, a partir disso, eu acho que a gente ainda pode ter até, quem sabe, uma série sobre Duna e tal, para você expandir e aproveitar ainda mais esse universo, mas com certeza esse filme já dá uma boa conclusão e o terceiro vai finalizar tudo com chave de ouro. E aí, o que você achou desse filme? Você curtiu ou não? Você acha que faz sentido todas as críticas positivas? Realmente é o filme do ano para você? Comenta aqui embaixo o que você achou e se você curte mesmo esse tipo de vídeo com análises, opiniões sobre lançamentos e tal de filmes ou de séries também, quem sabe, e outras novidades que vão surgindo. Já deixa o like, se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder nada e confira também esses outros vídeos que estão demais. É isso aí, valeu, falou, até mais!